A minha avó está tendo um caso com o meu marido de 22 anos. O meu pai se separou da minha mãe quando eu ainda era bebezinha. E a minha mãe não quis ficar comigo, o meu pai me levou para casa da minha avó. A minha avó, ela me criou como que eu fosse filha dela. Porém, o meu pai, ele sofreu um acidente e ele viajou, foi de arrasta, se é que vocês me entendem, né? E daí eu fiquei com a minha avó. Nisso eu não podia deixar a minha avó, por ela já ser uma senhora, né? E daí eu fiquei dentro de casa. Ela falou, filha, quando você começar a namorar, pode trazer seu namorado para casa, não tem problema nenhum. Eu falei, tá bom, mãe, porque eu chamo ela de mãe, porque ela me criou, né? Ela me deu todo o apoio que eu precisava. E daí ela não deixava eu trabalhar, ela sempre me sustentou, eu sempre fiquei em casa cuidando dela. Até que eu arrumei um namorado, ela falou, pode trazer ele para casa. Ela não queria que eu saísse para não deixar ela sozinha. E ela falava que era para não acontecer nada comigo, porque estava muito perigoso essa época. E ela queria conhecer as pessoas que eu tinha amizade. Tudo bem. E daí eu arrumei um namorado. Esse meu namorado de 22 anos, ele tava com 21 e ia completar 22. E daí eu levei ele para casa. E daí ela gostou muito dele, só que a minha avó, ela não é aquela mulher que não se cuida. Mesmo ela sendo uma senhora, já tendo o quê? Ela recebe o salário dela e ela recebe o do vô, né? Porque o avô foi, ela ficou viúva e ela recebe também. Então ela recebe um bom valor todo mês, né? Ela recebe a pensão também. E daí ela se cuida bem da saúde dela. É uma senhora, mas se cuida, né? E daí meu namorado começou a ir lá, ela começou a tratar ele muito bem. Toda vez que ele ia, comida diferente, sempre tratou ele maravilhosamente bem. Até um dia, tava chovendo bastante, e ela falou assim, olha, seu namorado pode dormir aqui, não tem problema, né? Só que assim, ele não podia dormir comigo, tinha que dormir no outro quarto. A casa da gente tem 3 quartos, né? Nenhum dorme a minha avó, no outro dorme eu e no outro ele dormiu, né? Só que assim, os nossos planos no período da madrugada era se encontrar, mas sem a avó ver. Só que eu não imaginava que a minha avó tava com a mente daquele jeito, né? Pura, se é que vocês me entendem. E daí, num período da madrugada, a minha avó que abriu a porta do quarto e foi lá observar ele, né? Só que ele, acostumado a dormir só de sunga, a minha avó, ela observou. Ele observou que abriu a porta e fechou. E depois foi embora, né? E daí, quando eu cheguei, ele falou, por que você abriu a porta e você não entrou? Eu digo, mas eu não abri. Ele falou, você abriu. Ele insistiu tanto comigo, eu digo, eu não abri. Mas tá bom, ficou por isso mesmo. Até que, no dia seguinte, a minha avó estava no banheiro brechando ele, tá? Ele foi tomar banho, só que ele não travou. O besta não travou a trave do banheiro e a minha avó ficou olhando ele, porque o box era aquele box transparente e a minha avó ficou brechando, olhando ele, sabe? Nisso eu cheguei, eu, vó, o que você tá fazendo aí na porta do banheiro? Gente, quando ela virou, que ela olhou pra mim, ficou branca. A minha avó está tendo um caso com meu marido de 22 anos, parte 2. O marido, ele veio morar na casa da minha avó, que ela é minha mãe que me criou, né? Como eu falei pra vocês que ela não queria que eu saísse de casa porque eu teria que cuidar dela. E daí eu falei pra ele, olha, vem morar aqui na casa da minha mãe. Então ele veio, gente, ele trouxe as coisas e tudo. No início eu desconfiei de algumas coisas, depois eu tirei de letra, eu digo, deixa quieto, é coisa da minha cabeça. Mas ela tava brechando ele no banheiro, né? E daí eu fragrei ela, gente, ela mudou de cor, ficou toda sem jeito. Falou que ele tinha deixado a porta aberta e ela estava encostando a porta. Ok? Cede eu reclamar, eu fiquei calada. Aí depois eu falei pra ele, ó, quando você for tomar banho, você fecha a porta do banheiro, não deixa aberta. Ele, mas eu fechei. Eu digo, não, você fecha com ferrolho na parte de dentro. Não deixa aberto, não só tem você aqui em casa, é eu, você e a mãe. Tá bom, tudo bem. Só que, gente, passou 1 ano, passou 2 anos, tava tudo bem. Do nada, ele ficou desempregado. E quando ele ficou desempregado, a minha mãe que tava bancando ele, que é a minha avó, né? Eu chamo ela de mãe, mas ela é minha avó. E daí ela tava bancando ele. Daí ela não queria que ele fosse trabalhar. Teve um dia que teve uma discussão em casa, ela falou, você que tem que procurar um trabalho, deixa o menino em casa. Ele ajuda tanto fazendo as coisas de casa. Eu digo, algo errado não está certo aqui dentro de casa, né? E daí tudo bem. Aí teve um dia que eu falei, olha, avó, eu vou sair, tá?
e vou resolver umas coisas, vou demorar um pouco. Mas eu já tava desconfiada dela, né? E dele também, porque ele tinha alguns comportamentos assim estranhos, sabe? Quando tava eu, ele e ela na sala, ele já não colocava a mão mais no meu ombro, ele não me abraçava na frente dela. Aí eu digo, o que que tem? O cara não trabalha e só vive de roupa nova, sapato novo, não falta dinheiro na carteira. Eu digo, aí tem. Gente, ele estava tendo um caso com a minha avó e a minha avó estava bancando ele, dava dinheiro para ele comprar sapato de marca, comprar tudo para ele. E tudo que eu fazia, ela falava que estava errado. E tudo que ele fazia errado, ela falava que estava certo. Era tudo ao contrário, né? Até que eu peguei os dois juntos, gente, né? Tinha a área da piscina, tinha a área da casa, né? A piscina era um pouco do lado, que a casa é enorme, né? E daí eu falei assim, olha, eu vou sair para resolver umas coisas, vou demorar um pouco, tá? Mas aí eu voltei. Todos nós tínhamos uma cópia da chave. Eu, a minha avó e ele, né? Já morava em casa, tinha que ter a cópia da chave, né? E daí eu fui, demorei umas meia hora, gente, sentada na rua. Eu digo, eu vou esperar. E quando eu voltei, gente, olha, pra minha surpresa, coisas que eu pensei que era coisa de outro mundo, que só acontecia em filme, era coisas de ficção, só passando no repórter que isso nunca iria acontecer comigo, tava. Quando eu entrei, que a porta para chegar até a piscina, ela é transparente. Só que quem tá fora não vê dentro. Ela é transparente de dentro para fora. O vidro, ele é fumê, né? Então, quem tá fora não vê dentro. E quem tá dentro vê fora. Aí quando eu cheguei, primeira coisa que eu vi, aí eu não tive dúvida, gente. Ele tava abraçado com ela, dando um beijo coladinho, coladinho na minha avó. Não é por ela ser uma idosa, não, gente. É pela falta de respeito. E daí eu pensei comigo, eu entro, fragro os dois, ou finjo que nada aconteceu e me separo dele. Foi o que eu fiz. Eu recuei naquele momento, né? Deixei acontecer o que estava acontecendo e saí e fingi que cheguei uma hora depois. E quando eu cheguei, estava tudo bem. Ela assistindo um repórter, ele sentado no sofá. E daí eu falei para ele, olha, quero conversar com você. Vamos lá no quarto? Ele falou, não, podemos conversar aqui. Eu falei, então, posso falar na frente da minha mãe, né? Ele falou, pode. Aí era isso que eu queria, né? Eu falei, olha, vamos terminar o relacionamento, não dá mais certo. Ela ficou quieta. Ele, mas por que amor? Eu digo, não, porque amor não existe mais amor. Eu vou sair da casa da minha mãe e você pode ficar. Aí ela, mas o que aconteceu? Eu digo, nada, só que eu tinha tirado fotos, deu para eu fazer um vídeo, né? Enquanto eles estavam na piscina. Arrumei todas as minhas coisas. Eu vi que ela estava chorando quando ela viu minha mala na sala. E ela fez, fique minha filha. Eu digo, não. Aí eu mostrei o vídeo a ela, olha aqui, olha mãe. Tá? Você estava com ele, agora você vai ficar com ele. E eu vou embora. E ele que vai cuidar de você. Eu não tô perdendo nada com isso. Se ele acha que ser sustentado para você é o que ele quer para a vida dele, seja feliz você e ele. Gente, eu virei as minhas costas. Até o dia que eu recebi a notícia falando que ela faleceu. Sabe quantas vezes eu fui no velório dela? Nenhuma. Não foi mágoa porque ela ficou com o meu marido, não. A falta de respeito e consideração faz com que nós, seres humanos, endurecemos o nosso coração. Você perdoaria uma situação dessa? Deixe nos comentários. Parte 2 e final.